Muito bem, então, boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos aí, mais um encontro, nosso 26º encontro da nossa Escola da Fé. Vamos retomar hoje, né, um pouco daquilo que já foi falado na semana passada sobre os 10 mandamentos. Então, vamos retomar hoje um pouquinho sobre os 10 mandamentos e assim a gente vai caminhando já também para a reta final do catecismo. Então a gente pensa também na Escola da Fé, quando a gente terminar o catecismo, faz mais uma aulinha ou outra de revisão, né, como a gente diz, para fixar bem o conteúdo e rezarmos também diante daquilo que nós estamos estudando, digamos assim, que essa é a nossa vida. Estamos aqui para aprender, para rezar melhor, estarmos melhor diante de Deus. Então, vamos fazer a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maravilha, então. Nosso 26º encontro da Escola da Fé, os 10 Mandamentos. Como nós vimos no encontro passado, iniciamos o capítulo 1º desta segunda sessão, digamos assim, da terceira parte. Então, retomando. Primeira parte é o creio, a nossa profissão de fé. Na segunda parte, nós vimos os sacramentos que são sinais visíveis da graça de Deus invisível. Então, os sacramentos que são sinais de Deus na nossa vida, o modo pelo qual nós celebramos este mistério de fé que recebemos de Deus. E agora, nessa terceira parte do catecismo, é o modo como nós, digamos assim, nos comportamos diante de Deus, que é a dimensão moral da vida do ser humano e que, mais do que dizer isso pode, isso não pode, isso está errado, isso está certo, isso é pecado, isso não é pecado, Jesus veio nos trazer um mandamento novo. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E é neste amor de Jesus que se baseia também todos os 10 mandamentos que nós lemos, que nós rezamos. E como o padre bem disse no último encontro, a igreja não excluiu nenhuma vírgula dos 10 mandamentos. Eles estão na Sagrada Escritura, estão aqui presentes na Bíblia, temos diante da nossa lembrança, mas os 10 mandamentos se apresentam diante de nós de uma maneira um pouco mais didática, para decorarmos melhor os 10 mandamentos, para que desde as crianças, os adolescentes e jovens possam ter mais acesso mais fácil também a esses 10 mandamentos. E, como nós falamos já há 2 encontros passados, mais do que os 10 mandamentos, Jesus traz uma bonita novidade para a nossa vida, que são as bem-aventuranças. Então, Jesus anuncia aos discípulos as bem-aventuranças. Anuncia este reino de Deus que se baseia na alegria, na esperança, na caridade, ou seja, no amor diante do próximo, diante de Deus, na nossa vida como irmãos e irmãs. Mas Jesus também não aboliu, como nós sabemos, a lei. Jesus não veio para abolir a lei, mas veio para dar pleno
cumprimento da lei. Jesus veio para dar pleno cumprimento da lei de Deus. Então, é o que nós vimos também no encontro passado, onde temos, então, em resumo, 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E aí está, então, o resumo das 2 tábuas da lei. Os 3 primeiros mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, guardar domingos e festas e não falar o santo nome de Deus em vão. Só mudei a ordem ali, mas esses três primeiros mandamentos referem-se a Deus. Referem-se a Deus. Como nós amamos a Deus. E os outros 7, vamos fazer exercício. Vamos lá. 4º mandamento: honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias e 7. Pronto. Estou querendo inventar mandamento agora. Já chega os 10 que tem, né? Misericórdia. Já é difícil ver os 10. Isso. Cobiçar o quê? Só tem? O marido não tem, é só a mulher. As mulheres se safaram aí, gente. Misericórdia. Não. A gente vai ver nos encontros aí, nas leituras, que se aplica para os 2, né, gente? Maravilha. Mas, então, esses 2 mandamentos, em resumo: amar a Deus e amar o próximo. Que foi o que Jesus também disse no Evangelho de Mateus. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Ora, o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Então, toda a lei de Deus, todas as profecias dependem desses 2 mandamentos. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento. E amar o próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. Então, é daí que vem todas as nossas reflexões, tudo aquilo que nós precisamos viver diante de Deus. Resumindo, como nós falamos no nosso último encontro, também o Padre Marcos esteve conosco, deu sábias palavras para nós sobre este primeiro mandamento. Aqueles que não assistiram, que perderam esta aula, está aí no nosso canal do YouTube também o último encontro, o 25º encontro, onde nós falamos sobre os 10 mandamentos, ou melhor, estamos falando sobre os 10 mandamentos, iniciamos o nosso último encontro falando especialmente do primeiro mandamento. E o primeiro mandamento, como nós sabemos, é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, diz o Senhor Deus: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, desta casa da escravidão. Não terás outros deuses perante mim. Não farás de ti nenhuma imagem esculpida, nem figura que existe lá no céu, lá no alto do céu, ou cá embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, nem lhes prestarás culto. Prestarás culto. Então, como nós vimos no último encontro, os mandamentos da lei de Deus não vêm para o ser humano como um castigo ou como um peso. Vêm como uma aliança.
um compromisso de Deus com o povo. E, como nós sabemos, é um compromisso também do povo para com Deus. Então, esses mandamentos que foram entregues por Deus ao seu povo, mediante a escravidão que o povo vivia no Egito, Deus os libertou e esta liberdade se transforma agora também em aliança de amor, em aliança para que um seja do outro e o outro seja de um. Então, Deus que se faz próximo do povo e o povo que também deve se fazer próximo de Deus. E como nós sabemos na história da salvação, a parte de Deus sempre foi muito bem garantida e vivida, mas a parte nossa, do ser humano, tropeçamos várias e várias vezes na história da salvação. Então, é essa a dinâmica da vida do ser humano, cumprir a vontade de Deus em nossa vida. O primeiro mandamento é este: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um só. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. Então, aí está o resumo do primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento. Qual é o segundo mandamento? Não falar o santo nome de Deus em vão. Não falar o santo nome de Deus em vão. E aqui nós nos deparamos ainda, como eu já disse, os 3 primeiros mandamentos ainda estão em relação a Deus. Então, este mandamento, o segundo mandamento, também está intrinsecamente ligado ao primeiro e ao terceiro. Mas o que quer dizer então este segundo mandamento? Não falar o santo nome de Deus em vão. Diz o catecismo: o segundo mandamento proíbe o abuso do nome de Deus, isto é, todo o uso inconveniente do nome de Deus, de Jesus Cristo, da Virgem Maria e de todos os santos. As promessas feitas a outrem em nome de Deus comprometem a honra, a fidelidade, a veracidade e a autoridade divina. Devem ser respeitadas por justiça. Ser-lhes infiel é abusar do nome de Deus e, de certo modo, fazer de Deus um mentiroso. Então, não falar o santo nome de Deus em vão. Misericórdia. Quando, na casa dos meus pais, sempre que eu falava misericórdia, meu pai falava: não, filho, você não pode ficar falando misericórdia para lá e para cá, onde já se viu, ficar falando o nome de Deus em vão, ficar, de certa forma, digamos assim, blasfemando. Mas não é esse o sentido que eu falo, lógico. Então, também, se a gente for levar ao pé da letra a Sagrada Escritura, não falar o santo nome de Deus em vão. Então, nem falar o nome de Deus, nós poderíamos. E é assim que os judeus interpretam. Os judeus não falam o nome de Deus. Eles falam um outro nome, Yahvé, que é a voz de Deus. Então, eles não falam diretamente o nome de Deus. Porque, para eles, falar o nome de Deus demonstra uma certa intimidade com Deus. E que para nós também é isso, demonstra uma intimidade com Deus. Quem conhece um nome, conhece a pessoa, digamos assim, já por inteira. Até nós mesmos nos assustamos. Estamos na rua, passa alguém e fala: ô Pedro, a gente já se assusta. Ixi, de onde que essa pessoa me conhece, Então, a gente já cria, digamos assim, uma certa intimidade com a pessoa, porque a pessoa sabe o nome. Então, o nome
nosso e principalmente o nome de Deus carrega esta intimidade, carrega esta proximidade de Deus com o seu povo. E os judeus não falam o nome de Deus. Até mesmo na Sagrada Escritura, para escrever o nome de Deus, tem todo um preparo, toda ali uma certa preocupação. E se eles escrevem na Torá o nome de Deus errado, né? Estão ali escrevendo e erram, né? Não é que eles passam ali o corretivo e continuam escrevendo, não. Eles precisam arrancar aquela página, fazer todo um ritual, uma cerimônia para enterrar ou para queimar ou para dar um destino digno, né, para aquele nome de Deus que foi escrito de maneira errada. Então tem todo um cuidado. E nós, muitas vezes, diante do nome de Deus, diante da palavra de Deus, nós tratamos de qualquer jeito. Tanto que foi essa uma das preocupações do nosso pároco, né, o Padre Marcos, quando criou aquele lecionário que nós temos acesso nas nossas missas, nas celebrações da palavra, porque se nós que temos ali o folheto, né, que utilizávamos, o folheto na Santa Missa, às vezes a gente pegava aquele folheto e jogava de qualquer lado, né, usava para, sei lá, limpar o vidro, colocar na gaiola do passarinho, né? Misericórdia. Então, imagina, a palavra de Deus ali sendo utilizada para qualquer outra coisa. Então, como é importante ter um cuidado com a palavra de Deus. E também aqui fica um alerta, né, para as nossas comunidades do interior, para o povo aqui também da matriz, ou aqueles que têm a liturgia diária. Né? A gente recebe a liturgia diária todo mês, né? De janeiro, fevereiro, março, abril. Chega no final do ano, dezembro, a gente tem lá 12 liturgias diárias. O que a gente vai fazer com aquilo, né? Jogar no lixo, né? O que a gente vai fazer? Não, né? Tem que ter um cuidado, se você vai guardar, se você vai queimar, né? Então, ter um cuidado com a palavra de Deus também contida nestes meios, como é a liturgia diária, como é a Bíblia, como é o Evangelho. Então, até nos livros sagrados a gente precisa ter um cuidado. Queima, muito bem. Então a melhor coisa é queimar realmente, né? Faz um foguinho ali. Sim. Vai criando uma pilha e pilha e pilha, daí você fala, meu Deus, o que eu vou fazer com tudo isso aqui? Né? Muito bem. Então, realmente é importante dar um destino, né, como a gente disse, digno para esta palavra de Deus. E queimando, a gente sabe que pelo menos ela não se perde mais, né? Não tem nenhum problema. Então, é este o nome, o segundo mandamento. E aqui também a gente entra numa briga, digamos assim. Tá, falamos de um lado do povo judeu, que tem todo este cuidado com o nome de Deus. Falamos do nosso lado também, que é preciso tomar este cuidado com as liturgias diárias, com os lecionários que nós temos, né? Tomar cuidado com a palavra de Deus e com o nome de Deus. E, como eu disse, gera esta intimidade. Mas, como diz ali o catecismo, né, o segundo mandamento proíbe o abuso do nome de Deus. Então, não falar o santo nome de Deus em vão. Não quer dizer que você, em momento nenhum do dia, pode falar a palavra de Deus ou pedir a intercessão de Maria, porque é isso que nós fazemos na nossa oração. Então, o mandamento ali está direcionado ao abuso do nome de Deus. Lógico, se a gente está rezando, se a gente está falando o nome de Deus em favor de Deus, né? Por exemplo, se eu estou anunciando aqui o Evangelho, falando, gente, acreditem em Deus, né? Deus ama cada um de vocês, Deus é amor. Então, eu estou usando o nome de Deus, falando o nome de Deus, mas não estou falando em vão. Então, o que é o em vão? É falar de qualquer jeito, é abusar do nome de Deus, né? Como o próprio catecismo diz, né? Jurar em nome de Deus. Né? Eu juro por Deus que eu fiz a tarefa de casa. Né? O aluno chega para o professor, né, e fala, eu juro por Deus que eu fiz a tarefa de casa. Né?
Imagina, Deus o livre. Sim. Isso é muito grave. Sim. Sim. Graças a Deus que acabou o tempo político, assim, né, das eleições, agora ele já pode falar um pouco mais, mas realmente tivemos muitos abusos do nome de Deus também envolvido no meio político. Pois é, a gente não sabe às vezes se a pessoa está agindo de má fé, está usando o nome de Deus, se ninguém falou para ela que não pode, né? Que está usando em vão. Exato. Esses erros, então, como a gente disse, jurar em nome de Deus, né? Por Deus que eu fiz isso. Jurar o mal do outro, né? Por Deus, né? Que Deus se castigue, que Deus, né, te mande um raio, né? Então, desejar a morte do irmão, prometendo a Deus, então, é um abuso diante do nome de Deus. E também, como nós falamos aqui, esse abuso diante da política, né? Então, colocar Deus como campanha política, né? Eu tô com Deus, então votem em mim. Nossa. Então Deus é tipo como se fosse um candidato também, né? O vice, né? Então eu sou o prefeito e Deus é meu vice. Então eu tô com Deus, gente. Vem então, quem acredita em Deus, vota em mim. Então isso é um abuso realmente usar o nome de Deus como bandeira política, como incentivo político, como querer fazer, criar minhoca, né, na cabeça dos outros, como a gente diz, né? Então, realmente, usar o nome de Deus de maneira vã, de maneira até mesmo blasfêmica, né, como a gente diz, que é uma blasfêmia. Então, o que é a blasfêmia? É o contrário, o respeito devido a Deus, né? O nome de Deus exige um respeito. E a blasfêmia é quando desrespeitamos o nome de Deus. Lógico, igual também entrevista de jogador de futebol, né? Nossa, graças a Deus que eu fiz aquele gol, é Deus que me ajuda, é Deus que é isso, 100% Deus, e Deus, e Deus, e Deus. Tá, né? Por um lado, muito bom. Que bom que a pessoa está louvando a Deus por isso. Nós também precisamos, no nosso dia a dia, louvar a Deus. Nossa, obrigado, Deus, por isso que aconteceu na minha vida e tá. Mas quando a gente só coloca Deus, 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 né, parece que a gente está querendo. Tem que ter um bom senso, né? Isso. Falar da boca para fora. Exato. O louco. Mandar Deus fazer. Deus, é isso aí. Sim. E porque isso é muito grave, porque até mesmo nas tentações de Jesus no deserto, o demônio tentou Jesus com o pão, o alimento, mas também tentou Jesus com a própria palavra de Deus, né? Diz, se tu és Deus, se joga, porque está escrito que Deus não vai fazer mal a nenhum de seus filhos. Então, o próprio diabo tenta o outro com a palavra. É. Então, o diabo também nos tenta, assim como também tentou Jesus com a própria palavra de Deus. Então, nós também não podemos fazer da palavra de Deus um instrumento de perjúrio, de enganação, de blasfêmia, né, diante desse projeto de Deus. E também, quando eu era criança, assim, lógico, isso é mais coisa de criança, né? Eu falava, rezava, nossa Deus, queria tanto que o meu time ganhasse um campeonato,
que meu time não caísse para a Série B, né? Que meu time ganhasse tal jogo. Então, lógico, isso também a gente tá... Eu era criança, lógico, mas é importante a gente ter nosso exame de consciência. Ter bem claro este cuidado com o nome de Deus. E o terceiro mandamento da lei de Deus. Terceiro mandamento, guardar domingos e festas. Guardar domingos e festas. Bom, e se a gente não estou aqui com os 10 mandamentos de cabeça, como está no Êxodo ou no Deuteronômio, mas como nós sabemos, deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui, no próximo slide. Lembra-te do dia do sábado, para o santificares. Durante 6 dias trabalharás, e farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nele nenhum trabalho. Então, Deus que, assim como Deus na criação, criou o céu e a terra, e até o 6º dia, e no 7º dia ele descansou. Então Deus também descansa e cria um dia para que o ser humano descanse. Mas descanse em Deus, não descanso em Deus. Vamos primeiro entender este contexto do 7º dia, do dia do descanso. Nesse 7º dia nós fazemos memória da criação. Então, o Deus que criou o céu, a terra, a luz, que criou todos os animais, que nos criou, nós lembramos neste 7º dia. Então, fazemos a memória da criação. Trazemos em mente a criação. Isso. E já respondendo a gente, porque a gente faz um trabalho, faz coisas no sábado, né? Sim. E aí eles têm razão, não tem? Quem nos dirá a verdade? Quem nos dirá a verdade? Então, realmente, está falando do sábado. Está falando do sábado. E daqui a pouquinho eu vou falar qual que é a diferença do sábado e do domingo. Mas já dá para adiantar um pouco. O sábado. Tá aqui, voltando. Lembra-te do dia do sábado para os santificares. Nossa, então a gente está fazendo errado, né? Estamos guardando o domingo. Não. Na antiga aliança, né, no Antigo Testamento, o povo judeu, e até hoje, guardava e guardam, né, o sábado, né, como o 7º dia, o dia que Deus descansou. O dia, então, propício para ser guardado, para ter o descanso, para lembrarmos da criação, para oferecermos a Deus a nossa vida, o dia do sábado. Tanto que os judeus também, até hoje, não fazem nada no sábado. Né? Os judeus, os adventistas, né? Os judeus até mesmo, às vezes até o elevador, eles não apertam nem o botãozinho do elevador para subir e descer. Cada elevador vai no... Cada andar vai parando e as pessoas vão entrando e saindo em cada andar. Eles não apertam nem os mais radicais, digamos assim, nem o botão do elevador não aperta. Mas então, qual que é a diferença do sábado e do domingo? O domingo ganha um novo sentido, um novo significado com Jesus. Nós lemos a palavra de Deus, o Antigo Testamento agora, à luz de Cristo, Jesus. Então, Jesus morreu na Sexta-feira Santa e ele ressuscitou ao 3º dia, que é o domingo, que era a madrugada de domingo, né? Sábado para domingo. Então, no domingo, o dia da ressurreição, que nós conservamos agora como o dia do Senhor. O dia em que Jesus venceu o poder das trevas
e nos deu a luz, nos deu a vida. Nós vamos ver ali depois também em outras passagens. É que esse é do Antigo Testamento, né? Está no Êxodo. Então, lembra-te do dia do sábado. Então, está no Antigo Testamento. Lógico que a igreja não ia lá apagar o sábado e escrever domingo. Foi conservado enquanto tradição do povo de Deus, né? Do povo do Antigo Testamento, que guardavam o sábado, né? Mas com Jesus, com o Novo Testamento, depois a gente vai ver ali outras passagens também, os próprios discípulos começaram a guardar o domingo como o dia da Páscoa, o dia da ressurreição de Jesus, o dia da nova criação, né? É como se a semana se estendesse um dia a mais, né? Tanto que quando a gente celebra a Páscoa, a gente fala a oitava da Páscoa. Então, a segunda-feira depois da Páscoa é a oitava. Terça-feira é a oitava da Páscoa. Então, é como se fosse o oitavo dia, o dia da perfeita criação, o dia da ressurreição de Jesus. Por isso que nós não guardamos mais o sábado, mas sim o domingo. Mas o sentido é o mesmo, né? O sentido da criação, o sentido da libertação do Egito, o sentido, né? Porque como nós vemos aqui nesse slide, né? Vamos ver ali. O sentido do sábado, qual que é? A memória da criação, a memória da libertação de Israel da escravidão, o sinal da aliança e o descanso. Em Jesus, como que nós temos a memória da criação? A nova criação que é Jesus na sua ressurreição. Então, todos nós seremos uma nova criatura quando ressuscitarmos um dia, né? E quando nós ressuscitarmos, teremos, né, uma nova vida, né? Teremos um novo corpo glorioso, assim como Jesus tem. Memória da libertação de Israel. Então, Jesus também nos liberta. Jesus nos liberta do que ele nos liberta? Da escravidão? Sim. Do Egito? Não. Escravidão do pecado. Sinal da aliança inviolável. Qual que é essa aliança agora que Deus faz conosco? A própria aliança com Jesus, né? Tomai todos, bebei, este é o cálice, né, da nova e da eterna aliança. Então, Jesus é a nova aliança. Se Deus tinha feito no Antigo Testamento uma aliança com Moisés, com Abraão, com Isaac, né, com todos os nossos pais da fé, ele firma agora uma nova e eterna aliança, que é Jesus na sua ressurreição, na sua paixão, morte e ressurreição. E o descanso também, né? O dia do descanso. Não sei escrever, que eu tenho uma colega, o dia que eu Pois é, os nossos irmãos não aceitam, não aceitam. E o problema é que às vezes eles interpretam errado, né? Eles vão falar que nós interpretamos errado, né? E nós falamos que eles interpretam errado. O problema é que está faltando uma comunicação, porque nós interpretamos a palavra de Deus à luz de Jesus. Porque tudo que está no Antigo Testamento, não é que a gente fala, não, isso daqui não tem mais vez nem lugar. Não, tem sim. Tanto que nós ouvimos a palavra de Deus todo domingo. O Antigo Testamento, os Salmos, mas também ouvimos o Novo Testamento. E quando é que a gente fica em pé na missa? Na hora do Evangelho. É por causa que foi em Jesus que todo esse Antigo Testamento teve pleno cumprimento. Foi em Jesus que toda essa antiga aliança foi cumprida. Então, Jesus, o Filho de Deus, cumpriu em tudo a palavra do Antigo Testamento. imagens, por exemplo, essa também baseia nessa passagem aí, né? Sim, né? Não farás para ti ídolos, né? Que foi o que a gente conversou. Não, mas tem imagem. Exato. Exato. Não, nós adoramos a Deus, né? Como nós falamos no último encontro. E até o último encontro ali, quem não assistiu ainda online, em casa. Isso. Assista e compartilhe. Exato. Então, é este o sinal
do sábado e para nós o domingo. Tanto que é curioso, né? Até essa dinâmica de Jesus com o sábado. Tem várias passagens no Evangelho, né, que fala de Jesus e o sábado, né? Jesus é cheio de compaixão, cheio de compaixão, Cristo autoriza-se em dia de sábado a fazer o bem em vez do mal, a salvar uma vida antes que perdê-la. O sábado é o dia do Senhor das misericórdias e da honra de Deus. O Filho do Homem é Senhor do próprio sábado. Lógico, aqui nós falamos sábado, esse contexto que nós acabamos de explicar, que era o dia que os judeus guardavam. E Jesus também participava junto dos discípulos desta guarda, né, do sábado. Ou seja, iam no templo, né, faziam suas orações, prestavam culto a Deus, né, ao Pai, Jesus ao Pai, os discípulos a Deus. Né? Então, tinham essa proximidade com o sábado. Só que o que acontecia no Antigo Testamento? Colocavam pesadas cruzes, né? Pesados fardos sobre aqueles que não guardavam o sábado. Então você que não está indo no templo, você é pecador. Você que, né, não faz isso é pecador. Você que não faz aquilo está impuro. E o que Jesus fala? Olha, o sábado, o dia do Senhor, o dia de Deus, foi feito para fazer o bem ou para fazer o mal? Para salvar uma vida ou para deixá-la morrer? Então é aí que Jesus vem e dá pleno cumprimento a este mandamento também. Ou seja, eleva o dia do Senhor na dignidade do bem, de fazer o amor, de buscar a Deus. E aí nós temos esse dilema como nós estávamos falando. O dia da ressurreição, a nova criação. Então, não mais o sábado, mas agora o domingo. Com o mesmo significado, né, de prestar culto a Deus, de buscar essa intimidade com Deus, do descanso, de toda essa promessa que foi feita por Deus no Antigo Testamento, mas agora num novo dia, que é o dia da ressurreição. E diz o próprio catecismo da igreja. Jesus ressuscitou de entre os mortos no primeiro dia da semana, enquanto o primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo, lembra a primeira criação, enquanto o oitavo dia, a seguir ao sábado, significa a nova criação, inaugurada com a ressurreição de Cristo. Este dia tornou-se para os cristãos o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor, o domingo. Tanto que domingo, né, significa dia do Senhor. Domingo, dia do Senhor, dies Domini. Um barulhinho aí, né? Uma música. Muito bem. Deixa eu ver se eu falo mais uma coisa. Não. Então, dia do Senhor é o domingo. Então, a importância de valorizarmos esse dia, o dia do Senhor, o domingo. E também no mandamento fala guardar domingos e festas. Né? Quais são os dias de guarda que nós devemos guardar, né? Que nós devemos obedecer, se fazer presente na igreja, na Santa Missa ou na celebração da palavra quando não temos missa. O domingo, né? Todos os domingos. Padre, eu fui na missa mês passado, no domingo. Moro aqui na cidade do lado da igreja. Só vou na missa uma vez por mês. Pode isso? Não, não pode. Padre, eu moro lá no interior. O senhor só vem rezar a missa aqui uma vez por mês. Quer dizer que os outros domingos eu estou em pecado? Não. Não. Por causa que não é culpa sua que você não está querendo ir na missa no domingo. É por causa das questões pastorais. O padre não tem como estar
vezes, né, no lugar ali, estar em 38 lugares, melhor dizendo, diferentes no domingo, para rezar a missa para todo mundo. Não tem como. Então, lógico, se eu moro do lado da igreja, não vou na missa, porque eu tô com preguiça, porque eu aproveito o domingo para beber, porque eu aproveito o domingo para encher a cara, porque eu aproveito o domingo só para ficar viajando, né? Aí você tem que colocar a mão na consciência, como a gente diz, e se perguntar: será que tá certo uma coisa dessa? Eu acho que não. Agora, eu faltei na missa domingo porque eu estava doente, estava acamado, me deu uma virose, né? Isso é uma vez esporádica. Aí tudo bem, não é um pecado tão grave, né? É um pecado leve, que é bom que você se confesse com o padre, mas você pode comungar na outra missa. Então, guardar o domingo. Quais outros dias também que devem ser guardados? O Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Epifania, a Ascensão e o Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, que é o Corpus Christi, a Santa Maria Mãe de Deus, que é o dia 1º de janeiro, Sua Imaculada Conceição e Assunção, São José e os apóstolos São Pedro e São Paulo, e finalmente o de todos os santos no dia 1º de novembro. Né? A maioria dessas festas, dessas solenidades, elas são transferidas para o domingo. Então, se você vem no domingo, você já vem nessas missas. Né? Fora aí o Natal, que mais? O Corpus Christi, né? A Santa Mãe de Deus, que é o dia 1º do ano. Né? Então, outros santos também. Então, é importante estar atento para estarmos cumprindo, né, este mandamento de Cristo. Essa questão do Natal, é lindo, maneira como muitos lá estão se formando na Aham. acho que é dar um presente, é viajar, Ixi. Sim, Tem muito maneiro no Natal. exato. É o que falam, né? Só é festa quando tem bebida, né? Quando não tem bebida, não é festa. Né? Lógico que está errado. Então, acho que falando do Natal, já que você falou isso, puxa o gancho também para o domingo. Porque, igual a gente falou, o domingo lembra a criação, lembra a ressurreição de Jesus. Os discípulos mesmo se reuniam para celebrar a fração do pão, a partilha da palavra. Então, o domingo, dia do Senhor, não é o dia para ficar dormindo o dia inteiro. Lógico. Você quer descansar um pouco mais no domingo? Perfeito, é seu direito. Então, durma até mais tarde, mas vá na missa de noite. Não, eu gosto de acordar cedo para tomar uma caipirinha, tomar uma cerveja na hora do almoço. Então, vai na missa cedo e se quiser tomar de tarde uns gole para, né, dormir um pouco melhor de tarde, né, que daí dá um sono, daí você já foi na missa de manhã. Então, o povo não bebe só um golinho não, né? Aí é outro problema que depois a gente vai falar disso também. Mas, importante se guardar o domingo. Então quer dizer que no domingo eu só tenho que passar o dia inteiro rezando? Não. Domingo é o dia do quê? Dia do descanso, dia de ir na missa ou na celebração da palavra, dia de estar com a família, né? Dia de celebrar a vida também. Se a gente fica só na bebedeira, quem que a gente está celebrando? A nós mesmos. Né? Como assim a nós mesmos? Sim. Quando a gente fica só na bebedeira excessiva do álcool, né? Chega a ficar alcoolizado, bêbado, xinga os outros, briga com a mulher, ou a mulher briga com o marido, surra os filhos, atropela alguém no trânsito, misericórdia, tanta coisa ruim que isso desencadeia, né? Então, como é importante ter uma consciência um pouco mais voltada para os outros. E é isso o sentido do domingo, né? O dia do descanso, o dia de estar diante de Deus, o dia de cuidar da família, estar com os amigos, festejar também, fazer uma carninha, tomar uma cervejinha, mas
com a moderação que o próprio dia pede e que a nossa vida pede. Senão a gente vai viver numa velocidade de 200 por hora e, como diz aquele meme, né, até 80 por hora o anjo o guarda. Depois de 80 por hora, o anjo te aguarda. Né? Não sei se no céu ou lá embaixo. Né? Isso é um problema sério. Nos parentes. Porque eu acho que na minha casa não pode tomar muito, eu acho que tem medo. Uhum. E eu dificilmente vou na casa dele, porque eu chego lá, Só bebedeiro. bebendo, eu fico olhando, o que eu vou fazer aqui? Fica assim uma contradição, entendeu? Sim. Pois é, tem que tomar muito cuidado, assim, né? Até é aquela coisa do escrúpulo e do laxismo, né? O escrúpulo fala, não, onde já se viu bebida alcoólica, não devia nem vender no mercado, não devia nem existir. Tá? Não sei exatamente, acho que não, porque até Jesus tomava o seu vinhozinho de vez em quando, né? Mas, e também não aquele laxismo, né? Do tipo, não, eu tenho que beber mesmo, né? E ficar bêbado. Então, importante ter esse cuidado, né? Essa consciência, né? E se manter fiel, né? Aos seus propósitos, aquilo que você entende também diante de Deus. Eu tive uma sobrinha e ela disse assim, gente, pode tomar uma caixinha de cerveja e ela mais. É uma caixinha inteira sozinho, fica meio puxado. Não, Né? mas tinha mais. Mais de uma, Deus o livre. Aí eu disse, pode, mas não tem mancha. Vocês vão beber sozinho e ficar bebendo mais demais, né? Sim. Pronto. Vamos estar, comer jantar, beber lá. Mas agora o exagero, porque Isso. e que eu sou alto, mais alto. Som alto, bagaceira, como o padre diz. Deus. E olha o que diz Hebreus então para nós. A carta aos Hebreus. Não faltemos às reuniões, como fazem alguns. Pelo contrário, tomemos tanto ânimo quanto mais próximo vedes o dia. Então, a alegria de estarmos nas reuniões, na presença de Deus, de estarmos reunidos ao redor da palavra de Deus, da Eucaristia, dos irmãos e irmãs. A gente pode rezar de casa? Sim, lógico, podemos rezar em casa. Jesus mesmo disse, né? Quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao Pai que está oculto. Lógico, Jesus também disse. Mas Jesus também quis estar reunido com seus discípulos na Santa Ceia, né? Quis partir o pão. E os discípulos depois continuaram esta fração do pão todos os domingos, lembrando da ressurreição, lembrando da vida de Jesus em fraternidade. Então, também é preciso estar reunidos. Né? Mas não podemos rezar sozinhos, como nós rezamos na igreja. Porque na igreja, muitos corações ali estão unidos em um só propósito, né? De estarmos unidos em oração. Tão bonito quando o padre diz, né? Agora rezemos a uma só voz, né? Pai nosso, que está... todo mundo reza junto. Não é só aquela oração, todas as outras orações também rezamos juntos na pessoa do padre. Mas então, uma coisa é a tua oração pessoal que você faz em casa. Outra coisa é a oração que você faz na Santa Missa, na celebração da palavra, na igreja. Né? Então, por isso é uma oração e tem aquela passagem da lei que Jesus fala, né? Quando estiver dois ou mais, né? Ali estou presente no meio deles. E a oração de só, eu fico me perguntando, e a oração de só? Pois é. Não, mas sozinho também vale. Também vale. Porque Jesus também, quando... Jesus também se colocava sozinho lá diante do monte, né? Estava diante do Pai. Mais em casa que na igreja. Não, isso não é pecado. Em casa, hoje eu tenho meus horários. E também não dá para rezar tanto aqui, senão a gente ia ter que deixar a igreja aberta 24 horas, né? Aí dá que eu fico pensando nessa parte da vida, né? Sim. Não, os dois lados, né? O que Jesus fala? Quando estiverem reunidos, né? Eu estarei ali presente no meio deles. Então Jesus também quer que os discípulos estejam reunidos. Mas também, na nossa missão, também existem momentos de solidão, onde estaremos sozinhos. Jesus também ficava sozinho. Eu não sei se é a força do ar, porque, gente, eu não dou conta de ficar sempre nas orações durante o dia, não dou conta.
Parece que falta uma coisa, faltando alguma coisa na minha Sim, vida. graças a Deus. Isso se torna um hábito, né, da vida, né? Quando a gente tá começando a oração, tipo, diária, é mais pesado, né? Nos custa, né? Tipo, nossa, rezar antes de dormir, eu tô com tanto sono, né? Mas não, eu vou ali rezar nem que seja um Pai Nosso, né? Mas, então, quando a gente vai criando esse hábito, a gente sente a falta, né? Das horas, né? Tem as horas certinhas, né? Isso. Quando eu viajo, eu carrego na minha bolsinha. Quando eu viajo, eu tô nas horas da oração. Que bom, louvado seja Deus. Sei lá, eu não dou codificação pra ele. Isso é bom. A nossa oração, estarmos juntos de Deus. As horas, né? Do dia das horas. Isso. E também para conforto, né, dos nossos irmãos do interior, né, que participam das celebrações da palavra, o catecismo mesmo diz: se for impossível a participação na celebração eucarística por falta de ministro sagrado ou por outra causa grave, recomenda-se muito que os fiéis tomem parte na liturgia da palavra, que são as celebrações da palavra, se a houver na igreja paroquial ou no outro lugar sagrado. Ou seja, se está lá tendo a celebração da palavra na igreja da vila, eu vou na igreja da vila. Se não está tendo, vai ser na casa da Dona Maria. Então a gente vai lá e se reúne na casa da Dona Maria, né? Ou em outro lugar digno também. Celebrada segundo as recomendações nossas, né, aqui do bispo, do pároco, e minha, né, que eu faço as celebrações da palavra também, e faço as formações com os ministros, né, da palavra, então eles estão sendo bem formados, eu acho, né? Essa daí é outra formação. Também, isso. Ou consagre um tempo conveniente à oração pessoal, ou em família, ou em grupo de famílias, conforme a oportunidade, né? E aqui entra aquela coisa. Estou internado no hospital. É domingo. Não posso nem ir na igreja para missa, nem ir na celebração da palavra. O que eu vou fazer? Faço uma oração, né? Lógico, Deus entende. Né? Se não está ali doente porque quer, né? Foram as circunstâncias que levaram aonde você está, né? Os cristãos também santificarão o domingo, prestando à sua família e vizinhos tempo e cuidados difíceis de prestar nos outros dias da semana. O domingo é um tempo de reflexão, de silêncio, de cultura e de meditação, que favorece o crescimento da vida interior e cristã. Aqui, Eldorado acho que está um pouquinho longe, né, gente? Nossa vida está um pouquinho longe disso. Ó, domingo é um tempo de reflexão. Imagine com tuts, 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 refletindo, né? De silêncio. Nossa, será que faz silêncio? Que não, hein? De cultura. Olha, cultura. De meditação. Ixi, será que estamos meditando? É igual os monges. Não, acho que não, né? Que favorece o crescimento da vida interior e cristã. Porque realmente, tá aqui essa imagem que eu coloquei de propósito, né? Uma imagem bem cultural de Salvador Dalí, que representa o tempo. O tempo tá o que ali? Tá derretido, né? O relógio. Então, a nossa vida é assim também. Tá derretida. Né? O tempo vai escorrendo nas nossas mãos, né? Hoje a gente tem 20 anos, amanhã a gente tem 30, depois tem 40, depois tem os seus 60, 70, e vai indo. E o tempo vai escorrendo nas mãos. E como é que a gente aproveita esse tempo? Será que a gente aproveita esse tempo também ofertando um pouquinho desse tempo a Deus? Será que nós oferecemos este tempo em favor do cuidado com os outros? Né? Cuidado com a nossa família? Né? Então, e também aqui fica uma chamada de atenção, porque a gente fala, no domingo é bom um dia para a gente realmente descansar. Mas daí a gente obriga o leiteiro a vir trabalhar e ficar trabalhando, né? Se você é autônomo, você faz o teu horário, tudo bem. Né? Lógico, você pode tirar lá o leite, depois ir lá rezar depois, perfeito. Mas e aqueles que têm comércio, né? Falam, não, eu não vou fechar o meu mercado no domingo, vou deixar aberto ele. Aqui em Eldorado, como é uma cidade um pouquinho menor, a gente até entende, né, que fica aberto de manhã, mas de tarde fecha, então o funcionário ainda pode ir, né, de tarde e de noite numa missa. Mas como é triste, né? Eu sou dono de um estabelecimento, eu obrigo o meu funcionário a gastar o domingo dele ali trabalhando. O domingo que era para estar com a família,
que era para estar com Deus. E por que isso acontece? Né? Primeiro, por uma gana de querer ganhar dinheiro, 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 né? Segundo, por nossos próprios crimes, né? Porque conto os meus pais, minha avó também, que no tempo deles não abria nada do domingo, nada. Não abria um mercadinho, não abria venda, não tinha panificadora, nada, nada, nada. Só ia numa igreja, voltavam, faziam um almoço ali e ficavam em família. Cuidavam da criação. Depois jogavam futebol, né? Faziam uma recreação, beleza. E depois, na segunda, começava o trabalho tudo de volta. Mas, tá aí, se faltasse alguma coisa? Não, tinha que se planejar antes. Então, comprava as coisas tudo antes no sábado. Mas nós, né, no jeitinho brasileiro que nós temos, fala: ah, vou aproveitar que o mercado está aberto, vou ali comprar a carne, vou ali comprar a coca, vou ali comprar não sei o quê. Então, a gente mesmo favorece que os empresários, os donos do mercadinho abram as coisas, né, também no domingo, né? Então, nós também temos uma culpa nisso. Pois é, se ninguém fosse comprar nada no domingo, eles não abririam, né? Realmente, aqui em São Paulo, só tem um mercado que abre no domingo. Uhum. Lógico, às vezes a culpa é nossa, né? Ixi, nossa, eu esqueci de comprar um arroz que acabou. Nossa, vou ali no mercadinho, ainda bem que tá aberto, né? Mas às vezes a gente tem que colocar a mão na consciência também, Isso aí né? também se torna um trabalho certo, a pessoa não tem uma distância, não tem um dia para ele. Isso, Eles trabalham de técnico, ficam passando 7 horas ainda estão lá. sim. Aí domingo, A Vale não fecha nem de dia nem de noite. A Vale, né? Que é o dia inteiro, né? na reversa, né? É, pelo menos tem ali o Mas, revezamento. Paixão, né? Natal. Pior coisa é mercado e estabelecimento aberto na Sexta-feira Santa. Que tristeza, né? Por causa que é um dia tão importante, o povo lá trabalhando, lidando com venda. Às vezes o funcionário não tem culpa, né? Tá lá porque o patrão mandou, né? Então, exato. Mas enfim. Então, gente, finalizamos aqui hoje, então. No próximo encontro falaremos sobre o capítulo 2. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí a gente vai falar dos outros 7 mandamentos. Meu Deus, eu falo assim, gente, eu falo para todo mundo, eu falo isso. O mandamento mais difícil É o mais difícil, é verdade. É amar o teu próximo como a ti mesmo. É, A gente é egoísta, não é, velho? somos Nós egoístas. somos egoístas. Mas peçamos a Deus aí a força e a coragem para vivermos esses mandamentos, sinais da sua aliança. Meu Deus, esse aí também é um outro mandamento que eu acho muito difícil de cumprir. Quanto pessoa, a nós, né? Eu acho que muito é a Deus. Perdoar é Para difícil. aprender a perdoar. Perdoar é muito Pedir difícil. também. É. Porque às vezes ele fala assim, eu perdoei. Mas lá dentro de você está dizendo que Sim. Acho mais fácil perdoar. não, pedir perdão mais fácil. Eu chego aqui para você, aquele dia que eu É, depende do pedido de perdão, né? Se for da boca para fora, qualquer um pede, né? Agora, se for um arrependimento sincero, é difícil. Eu te ofendi tanto que você me perdoa, está perdoado. Eu falava pra minha mãe, toda hora eu falava pra minha mãe: mãe, desculpa que eu fiz isso, mãe, desculpa que eu fiz aquilo. Daí ela falava: para de pedir desculpa, é só não fazer mais. Né? Então, é ser assim. Ele faz uma coisa e a pai fala assim, desculpa, tá, papai? Desculpa, mamãe. Mas é aquele desculpa que daqui a 5 minutos vai fazer a mesma coisa. Nossa, você não estava meditando esse negócio. Uma vez aconteceu uma história comigo. Uma vez eu estava em casa de noite, com esse filho pequeno, batendo na porta, e eu abri a porta e ela comigo. Eu tinha acontecido esse episódio comigo na casa dela, em relação ao marido dela. Aí ela chegou, começou a conversar comigo. Muito bem, mas vamos encerrar aqui então com a nossa oração final. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não se esqueça, pessoal aí de casa, né? Deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com os outros que estão fazendo também a Escola da Fé junto com você, junto com a gente aqui, tá bom? Até mais! Verdade, mas